Logo no começo do livro Behaviorismo, publicado em 1924, Watson discorre sobre o conceito de alma. Apresentaremos a parte do livro através de um avatar de Watson. O behaviorismo afirma que a consciência nem é um conceito definível nem utilizável. É apenas outra palavra para a alma dos tempos mais antigos. A psicologia antiga é dominada por um tipo de fervor religioso sutil. Ninguém sabe ao certo como a ideia de alma e de sobrenatural tiveram início. Provavelmente, sua origem está na preguiça da humanidade. Na sequência, Watson utilizará a expressão observadores para se referir a esses que considera que fossem preguiçosos. Eu prefiro não utilizar a palavra preguiça cotidianamente por motivos que não serão abordados aqui. Watson vai falar sobre uma manipulação criticável, apresentar a citação a seguir do livro de Eliade sobre participantes primitivos de concepções religiosas não significa que eu não critique comportamentos de religiosos quando considero oportuno. O homem religioso das sociedades primitivas e arcaicas não se recusa a assumir a responsabilidade de uma existência autêntica. Pelo contrário, ele assume responsabilidades. Ele colabora para a criação de um cosmos, etc. Trata-se de uma forma de responsabilidade diferente daquelas que a nossos olhos parecem ser as únicas autênticas e válidas. Certos indivíduos que nas sociedades primitivas se recusaram a trabalhar com as mãos, caçar, fabricar utensílios de pedra ou cavar, se tornaram observadores atentos da natureza humana. Descobriram que o barulho alto de galhos quebrando, trovões e outros fenômenos sonoros poderiam lançar o indivíduo primitivo, desde o nascimento, em um estado de pânico, fazendo-o interromper a caçada, chorar, esconder-se, entre outras reações. E que nesse estado era fácil treiná-lo ou de forma mais científica condicioná-lo. Esses observadores logo descobriram dispositivos pelos quais poderiam, a seu bel prazer, colocar os indivíduos nesse estado de temor e, assim, controlar o comportamento humano. Enfermeiras no sul conseguiram controlar crianças contando-lhes que há alguém pronto para agarrá-las no escuro, que quando está trovejando, há um poder temeroso que elas podem aplacar sendo bons meninos e meninas. Watson fala sobre um modo de tratar as crianças que merece atenção. Essa citação conhecida foi escrita na época de segregação racial abominável nos Estados Unidos. Dê-me uma dúzia de bebês saudáveis, e eu garanto escolher qualquer um aleatoriamente, e treiná-lo para se tornar qualquer tipo de especialista que eu possa selecionar, independentemente de seus talentos e raça de seus antepassados. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Exalto esses direitos iguais, mas levanto críticas a muitas concepções da religião de Martin Luther King Jr. Deixaremos algo sobre ele na descrição. Homens da medicina dos tempos primitivos logo estabeleceram um controle elaborado por meio de sinais, símbolos, rituais, fórmulas e coisas do tipo. Era comum que tais prosperassem. Esses indivíduos foram chamados de diversas maneiras: adivinhos, intérpretes de algo e profetas. A habilidade em induzir esses condicionamentos emocionais nas pessoas aumentou rapidamente. Ocorreram organizações e começamos a ter religiões de diversos tipos, templos, igrejas, catedrais e coisas do tipo. Acredito que um exame da história psicológica das pessoas mostrará que seu comportamento sempre foi facilmente controlado por estímulos de medo. Se o elemento de medo fosse retirado de qualquer religião, essa religião não poderia sobreviver por muito tempo. Esse elemento de medo, equivalente ao choque elétrico na criação de reflexos condicionados, foi introduzido de diversas maneiras como o diabo, mal, pecado e coisas do tipo. O indivíduo que atua como um homem da medicina no grupo familiar estreito é o pai. No grupo maior, Deus ou Jeová assume o lugar. Assim, mesmo a criança moderna, desde o início, é confrontada pelos ditames dos homens da medicina, sejam o pai, o adivinho da aldeia, Deus ou Jeová.
Tendo sido criada nessa atitude em relação à autoridade, pode nunca questionar esses conceitos impostos a ela. Um exemplo de tal conceito é a ideia de que existe um Deus temível e que cada indivíduo possui uma alma que é separada e distinta do corpo. Essa alma pode ser vista como parte do Ser Supremo. Esse conceito deu origem a uma concepção chamada de dualismo. Toda a psicologia, exceto o behaviorismo, é dualista, ou seja, há tanto uma mente-alma quanto um corpo. Esse dogma está presente na psicologia humana desde a mais remota antiguidade. Ninguém nunca viu uma alma em um tubo de ensaio ou teve contato com ela como tem com os objetos de sua experiência diária. Existem autores que argumentam que algumas observações concernentes à parapsicologia, por exemplo, mostram que há uma alma ou espírito no ser humano. Esta faculdade de conhecimento que chamamos paranormal não é influenciada pela maior ou menor distância entre o objeto conhecido e a pessoa que conhece. Por conseguinte, já por este mesmo fato, se dá a entender que pode se tratar de uma faculdade espiritual. Qualquer energia física que conhecemos se transmitiria de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância. O rádio, por exemplo, não funciona dentro do mar. Mas esses argumentos e outros estudos que buscam provar a existência de um espírito recebem várias críticas. No entanto, duvidar de sua existência é se tornar um herege e, em tempos passados, poderia até mesmo levar à perda da própria vida. Mesmo hoje em dia, um homem em posição pública não ousa questioná-la. É de saber comum que o behaviorismo recebe várias críticas. Inclusive, Watson expõe um dos motivos que contribuem para o comportamentalismo receber críticas. Eu me utilizo de psicanálise comportamental, portanto, há concepções comportamentalistas que não concordo. Com o desenvolvimento das ciências físicas que veio com o Renascimento, houve certa libertação dessa questão da alma. Por outro lado, em âmbito religioso, nesse período, ocorreu certo revigoramento da influência platônica, no sentido da crença de haver no ser humano uma alma que se separa do corpo depois da morte, por exemplo. Interessante que Platão escreve que Sócrates argumenta que poderia haver vida após a morte, ou não. Ele não deu certeza sobre isso, conforme a apologia. Um homem poderia pensar em astronomia, nos corpos celestes e seus movimentos, na gravidade e coisas do tipo, sem envolver a alma. Embora aqueles cientistas fossem, em sua maioria, cristãos devotos. No entanto, começaram a deixar a ideia de alma longe de seus tubos de ensaio. A psicologia e a filosofia encontraram dificuldade em escapar da linguagem da Igreja, e assim os conceitos de mente e alma perduraram até a última parte do século XIX. Era o orgulho dos alunos de Wundt, em 1879, quando o primeiro laboratório de psicologia foi estabelecido, que a psicologia finalmente se tornara uma ciência sem alma. Por 50 anos, mantivemos essa pseudociência exatamente como Wundt a estabeleceu. O que Wundt e seus alunos fizeram foi substituir a palavra alma pela palavra consciência. Permita-me divergir para enfatizar o fato de que praticamente desde a infância a sociedade começa a prescrever comportamentos. O chinês deve usar os palitos para comer arroz, vestir certos tipos de roupas, cultivar uma trança, aprender a falar chinês, sentar-se de certa maneira, prestar culto aos seus ancestrais, entre outras coisas. O americano deve usar garfo, ir à igreja, adorar o Deus cristão. Presumivelmente não é função de um behaviorista discutir se essas coisas que a sociedade prescreve são úteis ou prejudiciais para o crescimento ou ajuste de um indivíduo. O behaviorista está trabalhando sob os mandatos da sociedade. E, consequentemente, cabe a ele dizer à sociedade: se você decide que o organismo humano deve se comportar dessa maneira, você deve criar situações de determinados tipos. Gostaria de apontar aqui que em algum momento teremos uma ética behaviorista, experimental por natureza, que nos dirá se é aconselhável, do ponto de vista dos ajustes presentes e futuros do indivíduo, ter uma esposa ou várias esposas,
ter a pena de morte ou qualquer tipo de punição. Se haverá proibição ou não. Divórcios fáceis ou nenhum divórcio. Se muitos de nossos outros comportamentos prescritos contribuem para o ajuste do indivíduo, ou o contrário, como, por exemplo, ter uma vida familiar ou até mesmo conhecer os próprios pais. Conceda variações na estrutura e, desde o nascimento, rápida formação de hábitos. E você terá uma base para explicar muitos dos chamados fatos de herança de características mentais. Obviamente, que ele não discordava de que a cor dos olhos, para exemplificar, tem a ver com genética.